mais um podcast. Eu sou Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. E hoje nós vamos falar sobre o passado, as coisas antigas, que no geral a gente não gosta. Exato, e não um passado tão distante assim, mas coisas que a gente não usa de 10 ou 5 anos atrás. Isso mesmo, mas se você quer saber sobre tudo isso, antes você precisa dar like, se inscrever, comentar, seguir, mandar mensagem. Tudo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @arquiteturaCas. E bora pro conteúdo. Opa! Acho que a gente pode começar pelo famoso tijolo de vidro, né? Pera, acho que a gente pode começar, antes de falar disso, a gente pode falar sobre, assim, uma nota geral sobre o que é do passado, assim. Tá. Que a arquitetura, assim como a moda, a gente já fez um episódio sobre isso, é uma coisa cíclica. Então, ao passar do tempo, não tão rápido quanto a moda, as coisas caem em desuso ou deixam de ser tão usadas, porque também, da mesma forma, a gente usa muito, as referências bombam por aí, todas as casas novas vêm com aquilo, e aí vai ficando para trás. Outras coisas, não só pelo lado estético, mas também pelo uso. Uhum. Ou porque surgem novos materiais que superam a versão anterior. Então, o tijolo de vidro é um primeiro caso, que eu acho que as pessoas usavam muito tijolo de vidro para ter esse efeito de transparência. É, eu acho também. Para dar uma privacidade, mas ainda entrar luz, né? É. Aí, será que isso caiu em desuso porque é feio mesmo? Ou porque começaram a se aproveitar de outros tipos de vidros? Então, eu acho que na verdade é uma... Ao mesmo tempo que caiu em desuso e a gente não usa, por exemplo, numa mostra do ano passado, que é a Casa Cor, ele estava presente. Então, algumas pessoas tentam voltar ou não. A gente não gosta de utilizar ele porque a gente acha esteticamente uma solução não muito bonita, coisa que você consegue ter muito melhor com outros materiais. É uma solução grossa, né? É pesado. É pesado. Além de ser pesado, tem um aspecto pesado. Ele é pesado esteticamente, ele é grosso. Enfim, a gente acha que dá pra ter outros acabamentos finos sem precisar do tijolo de vidro. É verdade. Isso mesmo. Acho que outra coisa que também, inclusive a gente estava tendo uma reunião recentemente com uma cliente e ela ficou chocada que não se usa mais são as pastilhas. Uma não, duas. Duas clientes chocadas com a pastilha. Verdade, duas clientes chocadas com a pastilha. A pastilha, hoje em dia, será que se usa pelo menos em piscina? Usava-se muito em fachada, em banheiros. Eu não sei se deixou de usar porque é muito rejunte e fica difícil a manutenção. Eu acho que é muito rejunte, fica sujo. Ai, não sei. Eu acho que é fácil também, por ser um espaço bem pequenininho, ele quebra com facilidade. Não sei, assim, é esqueci o nome. A peça? Não é tijolinho, é... Cerâmica? Não, o nome do negócio. Pastilha. As pastilhas. As pastilhas. Eu acho que já faz um bom tempo que a gente não se vê. Foi um boom realmente em fachadas de edifício, Muito. banheiros. Mas é algo que a gente realmente não coloca nos nossos projetos. Já tem um tempo. E sempre que a gente pega um projeto que tem, a gente sugere retirar e colocar novos acabamentos. Até porque, assim, se a pastilha tem um problema em uma peça, pra você trocá-la, você, na verdade, não vai conseguir. Então, porque é muito pequena, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é pastilha. Quem não sabe, provavelmente é muito novo. Mas a pastilha é como se fosse essa cerâmica ou... É cerâmico, né? Uhum. Só que pequenininho. Então, assim, menor do que 5 centímetros por 5 centímetros é uma pastilha. E é engraçado, porque foi usado... Na verdade, vem um conjunto aramado. É, uma plaquinha, né? Uma plaquinha, e aí são vários pedaços pequenos desse revestimento, e aí você cobre com um rejunte. Isso. Não é que é cada um colado um por um. Não, é uma placa, na verdade. E é engraçado, porque foi usado desde a década de 50, 60, até tipo 2010. Exato. Eu acho que aproveitando nessa história dos rejuntes, hoje em dia a gente usa muito o porcelanato retificado, né? Uhum. Que é com o mínimo possível de junta. E um tempo atrás era bonito você ter Verdade. um bom centímetro, vamos dizer assim, de rejunte e você ter aquela coisa delimitada. Hoje em dia a gente não usa mais. Hoje em dia a gente procura sempre ter aquela unificação
integração entre tudo. Então, quando você tem peças, a gente procura sempre ter o mínimo rejunte possível. Quando tem que ter, é assim... Da cor do piso ou da cor daquele revestimento pra parecer que não tem rejunte ali. E no máximo 2 milímetros, sendo que antes era quase 1 centímetro e era legal demais. Exato. Agora, uma coisa que se usava há muito tempo e agora voltou a se usar na arquitetura com uma certa mudança são as paredes chapiscadas. A gente usava bastante o chapisco antigamente, mas uma nova versão agora voltou à tona na arquitetura. Porque antes você tinha meio que algumas formas, alguns desenhos no chapisco, que é como se fosse uma parede bem aquela parede que você passa a mão e é áspera. é áspera, parece uma lixa bem grossa. Exato. Isso é uma coisa que voltou e eu gostei da releitura desse chapisco. Qual que é a diferença? Hoje é uma massa texturizada, na verdade. Que na verdade antes também era, né? Não deixa de ser. Mas hoje, vamos dizer assim, os grãos de massa, esse relevo que fica, eles são uniformes. Então você não tem assim uma bolotinha maior aqui, um risco, depois uns pontinhos. Não, é tudo vários pontinhos. Então olhando de longe é uniforme. Ou às vezes tem um aspecto diferente, pode remeter a um cimento queimado, ou tem umas que parecem areia. Mas é uma coisa bem mais uniforme. Sim. E um acabamento melhor. Sim. Mas eu também gostei muito, sempre que dá eu tento aplicar. Porém, é uma coisa que às vezes precisa de uma mão de obra mais especializada. Então a gente pensa um pouco antes de sair colocando em qualquer projeto. Outra coisa também que não é que a gente não use, mas a gente sempre dá preferência a outros acabamentos, é, por exemplo, uma mesa de jantar de vidro. Não, essa mesa aqui que a gente tá usando. Ela não é de jantar. Ela não é de jantar, mas eu acho que ainda assim é pouco utilizado o vidro. A gente... laterais, mesa de centro, mesa de jantar. Eu acho que na verdade ele voltou com uma estética, ou ele é 100% vidro. As pés são de vidro, tudo o tampo é vidro, não e aí tem nenhuma conexão. Eu acho que de novo traz essa coisa do uniforme. Então quando a mesa ela é em sua totalidade vidro, a gente usa, mas a gente não usa mais mesa de jantar com os pés, sei lá, em madeira e o tampo de vidro. A gente prefere um acabamento uniforme. Então, ou a gente pega tudo em concreto, ou a gente pega tudo em madeira, ou a gente pega tudo em vidro, enfim. Mas agora eu tô pensando também, será que eu e você, mas a gente arquitetos hoje, não procura sempre essa coisa do mínimo de brilho possível? E aí o vidro também é isso, é reflexivo? Porque, pelo menos aqui no caso, a gente, assim, se for pra ser reflexivo, no geral, a gente procura espelho mesmo, né? Isso. Eu acho que assim, a gente tenta sempre optar por materiais uniformes no mobiliário ou na casa inteira. Então eu acho que aquela coisa de ter um material e sobreposto com outro e brilhoso, aí eu acho muita informação. A gente normalmente não coloca nos nossos projetos. Inclusive, falando nisso, uma coisa que a gente já falou várias vezes que a gente não gosta é o porcelanato ou o piso polido reflexivo, que era a moda no passado. Hoje a gente só usa o acetinado, a gente indica para os nossos clientes o acetinado. A gente acha que dá uma cara bem mais leve pro ambiente. Isso, eu nem sei dizer exatamente porquê, além de que realmente dá mais paz pro meu coração. E eu acho que indo um pouco nessa pegada de o mínimo possível, acho que antigamente era muito comum alguns espelhos com algumas molduras, né? Sim. Exacerbadas. Até o bisotê, sabe? Que é aquela, quando você não tem moldura no espelho, mas no finalzinho tem assim 1 ou 2 centímetros com uma inclinaçãozinha. Hoje em dia a gente só termina ele reto mesmo e paciência. Exato. Ou a gente tenta fazer um acabamento o mínimo possível, metálico, ou até mesmo em chassi de madeira. Mas tudo do mínimo, né? Um acabamentinho ali bem singelo. Eu acho que nessa nossa conversa a gente consegue perceber que tudo aquilo que era com muitos detalhes no passado foi se simplificando. Foi simplificando e a gente tenta fazer tudo mais uniforme, um único material, o acabamento mais simples possível, né? Será que isso segue aquela sequência da arte que é sempre vem um momento e o próximo tenta simplificar o que veio antes? Sabe assim?
Sei, é que a gente não sabe também como é que vai ser Não- depois. Vamos deixar isso pros historiadores do futuro. Fica É, aqui uma provocação pra eles. Mas é verdade, a gente simplifica muito. Também costumava se usar mais estampas do que usa hoje. as estampas eu acho que... Outra coisa, né, indo nessa questão das estampas, teve uma época que teve um boom de papel de parede, Papel de parede. arabescado. Olha, eu sou chato com papel de parede. Pra eu gostar de papel de parede, ele tem que ser liso, no geral. A não ser que seja uma coisa muito específica. Exato, mas teve uma época que todo mundo queria saber Todo do mundo. arabesco no papel de parede. Tipo, isso a gente não usa mais. Eu lembro que meu pai tava fazendo um apartamento e ele ficava falando, vai ter papel de parede. Vai ter papel de parede. E normalmente eram papéis de parede com brilho, né? Era umas uma coisas textura meio... estranha. Hoje a gente faz o mais parecido com um tecido mesmo na parede possível, sem tantas estampas. Liso, e aí dá aquele aconchego do tecido, do papel, sem ser Brega. aquela dor nos olhos. Sem ser brega. Sem ser brega, que também é importante pensar nisso. Gente, mas então esse foi o episódio de hoje. Comentamos algumas coisas que usava no passado, às vezes usa agora, mas com uma releitura, e coisas que a gente não usa mais e que a gente vê em alguns projetos que a gente pega, né? E a gente tenta dar uma nova cara pra tudo isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, compartilhar, ativar o sininho, mandar pra aquele seu amigo ou amiga que vai gostar de ver esse conteúdo. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, @arquiteturacais, e de visitar nosso site, www.arquiteturaCais.com. Obrigado.